Bom, vamos iniciando aqui a última etapa aí do primeiro ciclo de capacitação do Mob 4.0. Lembrando que o Mob 4.0 é um projeto que está vinculado ao COP da UFRJ e é financiado pela FAPERJ. Hoje a gente vai ter a Masterclass com a Maria Tereza Diniz. Obrigada, Maria Tereza, mais uma vez por ter aceitado o convite. Vou fazer uma introdução aqui e já passo a palavra para você. Então, Maria Tereza Diniz é arquiteta urbanista, formada pela Isabela Hendricks, em Belo Horizonte, e mestre em geografia pela Université Panthéon-Sorbonne, desculpa o francês, coeditora do Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias da Prefeitura, foi chefe da assessoria técnica da SMT. É também editora no Urbitandem e professora no curso de especialização Planejamento e Gestão de Cidades do USP Cidades, PSPOL. Trabalhou entre 2005 e 2012 na SEAB, onde foi coordenadora do Programa de Urbanização de Paraisópolis e do GT Projetos, liderando uma equipe de especialistas que desenvolveram as diretrizes para a urbanização de favelas e habitação de interesse social. Sua equipe foi responsável pelo concurso nacional de projetos Renova SP, a maior concorrência pública dessa natureza no Brasil. No CAL São Paulo, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, é conselheira titular da gestão 2021-23 e coordenadora da Comissão Especial de Desenvolvimento Profissional. Maria Tereza vai estar conduzindo aqui essa masterclass com o tema Planejamento Inteligente da Mobilidade Sem Dados é Futurologia Aplicada às Cidades. Seja bem-vinda, a palavra é toda sua. Obrigada, Gabriela, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja, né, uma última data aí desse primeiro ciclo e que complemente com outros momentos, né, desde o dia 13. E é uma honra estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha vivência nessa área. Eu sempre fui uma grande apaixonada pela cartografia. Então, acho que esse é um dos motivos pelo qual eu escolhi fazer o meu mestrado em geografia e aprendi um pouco mais. Então, comecei a ter mais contato aí com dados, né, e georreferenciamento no meu mestrado, naquela época lá com Fio Cartô, e outros, para quem trabalha com isso, né, deve conhecer dessa época aí esses softwares que a gente usava muito para fazer mapeamentos e mapas temáticos. Então, depois tive a oportunidade de me aprofundar nisso, trabalhando no poder público. Então, eu trouxe aqui uma apresentação para compartilhar com vocês, e aí a gente vai desenvolvendo aqui a nossa conversa em cima dessas imagens que eu trouxe de apoio. Eu consigo compartilhar aqui normalmente, né? Tá joia. Agora só onde que é nesse aqui? Aqui, compartilhar bem no meio. Compartilhar a tela. Achei. Vocês conseguem ver em tela cheia? Sim. Sim? Tá bom. Deixa eu só posicionar isso aqui no cantinho para não esconder minha tela. Ok. Bom, então, o convite era para a gente falar, né, sobre planejamento inteligente, mobilidade sem dados é futurologia aplicada às cidades. Então, vamos direto ao assunto aqui. Bom, então, para a gente poder falar um pouquinho de planejamento urbano, né, é importante a gente entender que esse assunto é muito complexo. Não é à toa que a gente ainda não avançou muito no nosso país em relação ao desenvolvimento das nossas cidades, né, a qualidade das nossas cidades. Então, a gente tem, primeiro, a questão das esferas, né, de poder público. Então, a gente está falando aqui do município. Dentro do município, as escalas de planejamento. Então, a gente fala que tem um plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo. Aí a gente pode ter outros instrumentos específicos, como as operações urbanas, plano de bairro. Aqui em São Paulo a gente tem PIO, e aí cada município dá o seu nome, né, para os tipos específicos de projetos para o território. A gente tem o governo do estado também, que tem outras competências, diferentes às vezes, e às vezes concorrentes às do município, às vezes são as mesmas, né, às vezes dividem responsabilidade em cima de alguns temas. E a gente tem a federação também, que normalmente fica responsável pela parte mais da política, né, no nível nacional, para que os outros se estruturem em cima dessa política.
E aí a gente tem, além dessa questão toda do desenvolvimento urbano, a gente tem diversas políticas setoriais, né? Então, todos os planos setoriais que a gente vai ter de habitação, de infraestrutura, de mobilidade, de áreas verdes, enfim, né? Finanças, aí todos os planos que a gente tem que obedecer. E a integração entre essas esferas e entre esses planos setoriais, ela é muito complicada, né? Tanto do ponto de vista prático, né, a gente falando dos planos em si, quanto depois da execução desses planos, acompanhamento desses planos. Então, a gente tem como instrumentos principais aí para poder trabalhar com tudo isso, né? Os PPAs, as LDOs, as LOAs, que são toda essa legislação de planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias, né? E a lei de orçamento mesmo, que aprova a cada ano, que a gente precisa respeitar para conseguir executar tudo isso, né? Então, tem que entender de todos esses tipos, né, de assuntos para a gente poder fazer uma boa gestão urbana nas nossas cidades. E a gente ainda tem alguns municípios que trabalham com um plano estratégico, que aí é um plano de longo prazo, e esse plano, normalmente, ele não olha só para as competências da cidade, da prefeitura, ele olha também para outras coisas que são desenvolvidas, às vezes, pelos particulares, né, pela iniciativa privada, que também vão contribuir para o plano estratégico dessa cidade, para o desenvolvimento dessa cidade. Então, é um olhar um pouco mais amplo, né, e aí ele deve orientar o desenvolvimento dos outros planos, que são o plano diretor, por exemplo, e assim sucessivamente, né? Então, tudo isso tem que estar integrado entre si, né? E poucas pessoas de verdade conhecem todos esses instrumentos, né? Quantas pessoas aqui já leram, né, todos esses planos das suas próprias cidades, mesmo quem trabalha com isso, né? Pouquíssimas pessoas leem tudo isso e trabalham com o monitoramento de tudo isso. Então, é muito complicado. E aí, quando a gente olha, né, todos esses planos, estou trazendo aqui um exemplo, né, da cidade de São Paulo, de coisas que são do município ou que são do estado, eles também não são compatíveis do ponto de vista do prazo, né, da vigência desses planos, né? Então, alguns planos, às vezes, terminam, teriam que ser revisados e não são revisados, ninguém lembra, ninguém cobra, né? Outros planos que deviam estar integrados e são antagônicos, né? Se você cumprir um, você descumpre o outro. Então, conseguir fazer com que tudo isso ande bem, né, que o plano seja bom, que a gente execute, que a gente revise, né, monitore, avalie, melhore esses planos, é assunto muito complexo. E o poder público, ele tem esses 3 grandes objetivos, né, quando ele está pensando na sua política pública. Ele vai proibir algumas coisas, ele pode permitir outras coisas e ele pode incentivar. Então, a nossa legislação e os nossos instrumentos de planejamento, eles precisam ter essas ferramentas bem calibradas para que as coisas funcionem direito. Porque se a gente proíbe demais, você desestimula, né? Se você fica muito permissivo, a coisa pode dar aquela degringolada. Então, a legislação precisa obedecer um pouco esses critérios, né? E ter um pouco de bom senso para conseguir amarrar toda essa questão no território. E aí, no desenvolvimento urbano, a gente fala que é como se fosse um cubo mágico, né? Que quando você consegue colocar uma cor só de um dos lados, de uma das faces desse cubo mágico, você fala, nossa, resolvi aqui esse lado. Aí você olha o resto está tudo bagunçado, né? Não conseguiu resolver nada. Então, a gente faz um pouco essa analogia do cubo mágico, e eu brinco que pior do que o cubo mágico, eu acho que tem mais, muitas vezes a gente sente no poder público que, além de ser um cubo mágico, a gente trabalha como se fosse esse brinquedo americano, que é muito famoso, que chama Magic 8 Ball, não sei se vocês conhecem, mas é um brinquedo que foi criado na década de 1940, por um americano, e a mãe dele era vidente. Então, ele queria adivinhar o futuro, e ele desenvolveu esse brinquedo, que é uma bola, como se fosse uma bola de sinuca, que você chacoalha, na verdade não devia chacoalhar, mas você vira ela, e quando você vira, ela te dá uma resposta para uma pergunta. Então, dentro desse cubo mágico, você tem um icosaedro, né, um poliedro, que tem essas faces triangulares, e quando você vira, aparece uma das faces com uma das respostas. São 20 respostas possíveis, então tem vários tipos de sim, tem alguns tipos de não, e tem outros que são respostas indefinidas, tipo, pergunte depois, mais tarde. Então, eu falo que, às vezes, trabalhar no poder público é meio que usar a bola 8 aí, né, a Magic 8 Ball, para responder o futuro das nossas cidades, porque é muito difícil ter todos esses instrumentos alinhados, né, e ter domínio de todas essas coisas, né.
Então, vou trazer aqui um pouco, e começar um pouco com a minha história da habitação, porque acho que é bem pedagógico aqui esse trabalho que a gente fez na habitação, para depois ir para a parte da mobilidade, né, e dizer que tudo que eu vou trazer aqui já foi dito, não tem grandes novidades, mas como normalmente as pessoas não prestam atenção, não escutam, a gente tem que ficar repetindo e falando de novo, né? Então, a gente vê, às vezes, jovens falando, né? Ah, porque isso é uma novidade, isso nunca teve antes e tal. E se a gente for estudar a linha do tempo desses assuntos, a gente descobre que muita coisa que a gente acha que é novidade já está sendo feita há muito tempo, há muitas décadas, às vezes mais de 50 anos na própria Prefeitura de São Paulo. E eu quero trazer alguns exemplos disso aqui para vocês. Então, São Paulo, né, uma cidade, vou usar São Paulo como exemplo, mas a gente pode, né, trazer esse tema para todas as outras cidades brasileiras, né, de diferentes formatos. É uma cidade que tem 12 milhões de habitantes, né, dessa cidade a gente tem mais ou menos 9% do território é ocupado por assentamentos precários, ou seja, favelas, loteamentos irregulares, cortiços, conjuntos habitacionais também irregulares, que precisam de regularização fundiária, né, e onde vive 30% da população. Né? Então, 30% da população está concentrado, né, de forma densa em 9% do nosso território. Tá? Então, quando eu comecei a trabalhar na habitação em 2005, a cidade de São Paulo não tinha um sistema de informações. A gente usava um Access, né, que era um sistema que era antigo, era da década de 80, que tinha sido construído num censo de favelas, que tinha sido feito lá em 87, e esse censo ele não tinha sido atualizado de forma sistemática, né? Então, essa é outra coisa muito importante de dados, né? Que não adianta a gente fazer grandes esforços, gastar muito dinheiro, né? E construir bases de dados se elas não forem depois atualizadas e utilizadas, né? Elas ficam obsoletas, né? E aí também depende de cada tipo de dado, né? A periodicidade de atualização desse dado ela pode ser diferente, dependendo do tipo de dado e para o uso que você pretende aquele dado, né? Então, a gente pegou essa base, que era de 87, e começou a construir um sistema de informações. A gente não queria ter só um banco de dados, a gente queria um sistema que servisse para o planejamento da cidade, que a gente conseguisse saber, né, quais são as próximas favelas que eu vou urbanizar, quais áreas eu preciso remover que não são urbanizáveis, né, onde eu vou ressentar essas famílias. Então, a gente precisava fazer todo esse planejamento. Então, partindo, né, dessa base, a gente tinha lá o ativo original, a gente tinha polígonos, então era uma base georreferenciada, né? Ela tinha também um mapa, não era só os dados, tá? E aí a gente partiu dessa informação inicial para atualizar e completar esse sistema, e construir junto com os funcionários da habitação esse sistema de informações. Então, a gente pegava lá, por exemplo, colocava, né, na base de foto aérea nova, atualizada, desenhava o polígono, jogava o polígono, já tinha escrito, né, já tinha desenhado, via onde que ele caía e falava, bom, então qual que seria o polígono correto hoje em dia? Essa favela continua lá? Ela ainda existe? Ela precisa ser redesenhada? Ela aumentou de tamanho? Ela foi removida? Né? Então, a gente começou, um por um, a olhar, né, e ver o que mais que a gente precisava que não tinha nessa base de dados. Então, esse foi o desenho, por exemplo, dessa favela. Né? Ela era assim, e o correto da época, né, de 2005, passou a ser esse desenho. Né? E aí, em cima de cada um desses desenhos, que essa, por exemplo, estava completamente deslocada do mapa, né? Então, a gente reposicionou, porque, claro, né, vai melhorando também a tecnologia, a gente vai permitindo, né, com as escalas de fotos mais próximas, né, e com outras tecnologias de sistemas, a gente consegue também ter um dado mais confiável, mais preciso, né? E isso também é importante continuar evoluindo sempre. Então, o sistema que a gente construiu na SEAB, ele chamava ABISP, ele ainda existe, mas ele foi renomeado, ele chama agora Habita Sampa, quem quiser entrar lá depois para passear e conhecer esse sistema. Ele foi desenvolvido, a primeira versão dele foi publicada em 2008, e depois ele veio tendo sucessivos aprimoramentos, né, e foi tendo melhorias, e esse trabalho foi feito, isso é muito importante saber, né, que foi um trabalho feito pela própria equipe da prefeitura, então não foi um trabalho que a prefeitura contratou fora, né, consultores externos que faziam, entregavam para a prefeitura, e a prefeitura não tinha conhecimento daquilo, não continuava atualizando, não usava depois. Né? Então, ele foi desenvolvido para ser um sistema que era amigável, que qualquer pessoa que não fosse arquiteto, que não fosse especialista em dados, pudesse preencher esse sistema. Né? Então, ele tinha que ser muito fácil, né? Com polígonos que você clicava, ele já fechava automático, já abria a tela para você preencher os dados daquela favela. Então, ele era um sistema muito fácil de usar,
e a gente foi construindo em cima das informações, né? Então, quando você começa, né, um sistema desses, você precisa sempre pensar, né, assim, quais são os dados que eu vou usar, que eu preciso colocar no meu sistema. Depois você pensa quais são os dados primários que eu vou ter que coletar eu mesma e quais são os dados secundários que eu posso importar de outras bases já minhas ou outras bases de fora, né? E aí tem algumas questões que são interessantes hoje em dia, que a gente às vezes não precisa importar o dado puro, né? O dado bruto e trazer para o nosso sistema. A gente pode fazer links, né? Que, por exemplo, a Sabesp, a gente fez pela primeira vez na história, na época, a gente fez uma parceria com a Sabesp, e a Sabesp passou a base de redes de água e esgoto para a gente, e a gente colocou no nosso sistema, e toda vez que a Sabesp atualizava a base dela, automaticamente esse link atualizava no nosso sistema, a gente não precisava ficar pedindo de novo aquela base para a Sabesp, né? Então, esse tipo de parceria, você saber quem que é o dono do dado, quem é o responsável pelo dado, né? Tanto do ponto de vista da propriedade daquele dado, mas também da atualização, da manutenção, da confiabilidade daquele dado, isso também é muito importante quando você está construindo um sistema de informações, como era o caso aqui na época do ABISP, né? E aí a gente tinha toda a questão da conceituação, dos metadados, então, o que é uma favela, né? Todo mundo precisa usar o mesmo conceito. Não adianta eu, quando for desenhar, considerar uma coisa, e meu colega da mesa ao lado desenhar outra coisa, que era um loteamento irregular e não era uma favela. Se a gente não está alinhado nos conceitos, né? Quando você está dentro de uma prefeitura, às vezes é um pouco mais fácil. Quando você trabalha com outros municípios, por exemplo, a gente fez um sistema parecido depois, anos depois, pela CDHU, junto com a Implaza. Cada município falava alguma coisa diferente sobre favela. Não, mas aqui eu não tenho favela. Não, tem, ó, aquela ali é uma favela. Não, isso aqui a gente não chama de favela, aqui a gente chama de loteamento. Né? Então, assim, alinhar esses conceitos é muito importante para que a gente tenha dados que sejam comparáveis e que a gente consiga fazer um planejamento de forma conjunta, né, falando a mesma língua. Né? Então, esse é as grandes vantagens do IBGE, por exemplo, né, quando a gente fala de comparar municípios, porque o IBGE tem um critério único, né, uma classificação única para o Brasil inteiro. Então, às vezes, o dado do IBGE nem é o melhor dado, por exemplo, no caso de favela, né, os aglomerados subnormais, ele nem é um dado perfeito quando a gente quer saber de ocupação de favela no território dos municípios, mas ele é o único dado que existe que eu consigo comparar todos os municípios do Brasil. Né? Então, esse tipo de escala de informação, de comparabilidade, né, isso é muito importante para a gente saber também usar os dados para a função a que a gente se pretende usar. Né? Então, sabendo, né, que a gente sempre tem, quando está construindo um sistema, a gente tem problemas que são de limitação de custo, às vezes a gente tem limitação de tecnologia, que a gente tentou fazer nessa época, por exemplo, a leitura de tetos dos barracos para poder estimar o número de domicílios de forma automática. A gente fez milhares de testes super avançados na época, não conseguiu na época chegar, depois isso continua avançando, né? Então, às vezes, você tem limitações daquele momento de processamento, né? Que o sistema não vai rodar se você pesar demais. Então, tudo isso tem que ser considerado quando você está fazendo uma coisa parruda, ainda mais um município grande como São Paulo, né? Você tem sempre muita informação, muito dado, não é uma coisa pequena, né? Então, essa limitação pode não ser igual para um município menor, que pode permitir que ele consiga avançar em áreas que São Paulo não conseguiu avançar, tá? Mesmo tendo, às vezes, mais recurso, né? Bom, então, a gente queria, na época, né, ter essa plataforma que tinha que abrigar os dados, que a gente permitisse acessar e que permitisse níveis de acesso diferenciados. Então, se eu for um funcionário da prefeitura, eu consigo enxergar dados que podem ser sigilosos para o munícipe, né? Então, você consegue ter, às vezes, uma senha de acesso e que permite você chegar em campos diferentes ou editar dados que o munícipe não consegue editar, mas ele consegue visualizar, né? Então, esse tipo de nível de acesso também é importante quando a gente está fazendo um planejamento. E ainda mais hoje em dia que a gente tem, né, a LGBT, a gente tem toda essa questão de sigilo e de dados que têm que ser protegidos, né? Isso sempre existiu, né? Mas agora está um pouco mais clara a regra, então é importante a gente respeitar todas essas coisas quando a gente está fazendo, principalmente no poder público, né? Fazendo esse tipo de informação. Então, privacidade, segurança, sigilo, né? Esses são assuntos que são muito discutidos quando a gente está desenvolvendo. A transparência é muito importante, né? Mas essa questão do sigilo também é fundamental para a gente ver qual é o dado que eu estou fornecendo, quais são as camadas, né? Quais são as informações que vão vir junto com esse polígono, com esse dado que eu posso disponibilizar para o poder público, para o cidadão comum. Né? Então, no caso do ABISP,
A gente foi vendo quais eram as sobreposições, né, quais eram as favelas que tinham que ser excluídas, que não existiam mais, por exemplo, e aí ele foi lançado, igual eu tinha comentado com vocês, em 2008, essa era a carinha, a interface do sistema, quando a primeira vez que ele foi lançado, tinha todos os dados de todas as favelas, todos os loteamentos lá, você conseguia baixar esses dados, né, planilhas, né, e o mapa também. Então, os shapefile vinha com todas as informações de cada um desses assentamentos precários, e a gente criou dentro do sistema, para efeitos de planejamento, a gente criou um sistema de priorização. Então, a gente pegava primeiro, né, a caracterização, então, o que é aquela favela? Com todos os dados que eu tinha colocado ali, eu sabia se era uma favela que dava para urbanizar, se ela precisava remover, porque, por exemplo, ela estava 100% em área de risco ou em solo contaminado, que não era recuperável, então ela ia para algum programa. Né? Então, a gente caracterizava, classificava, então via, né, qual era o tipo de intervenção necessária para aquele assentamento, aí a gente ia eleger para algum programa público. Então, era para o programa de mananciais, porque estava na área de mananciais, ou era para o programa de cortiços, porque era um cortiço. Então, ele ia encaminhar para o programa, se já tivesse urbanizada, ia para o programa de regularização fundiária. Né? E depois a gente hierarquizava e priorizava. Então, a partir de números, né, e percentuais que a gente colocava das informações de cada um desses assentamentos precários, a gente atribuiu pesos. Não se preocupem, não precisa entender isso aqui agora, tá? Mas é só para vocês terem ideia da complexidade que está por trás de um sistema desses. Né? Então, por exemplo, se não tinha rede de água, eu atribuí peso 1. Mas se não tivesse esgoto, era peso 3, que é mais importante não ter esgoto. Então, eu faço com que a urgência da minha atuação seja em função de critérios técnicos e não de critérios políticos, por exemplo. Não é porque o vereador X falou que queria urbanizar primeiro a favela tal, que ela ia passar na frente na fila. Né? Mas a outra que tem uma área de risco seríssima, que está prestes a cair, eu não posso deixar a população em risco, ela tem que ser primeiro. Então, a gente fez todo esse critério em cima de 4 categorias principais que se agrupavam, né? Então, a intersecção de dados ela é muito importante, né? Aqui a gente já trabalha, hoje está muito comum a gente ouvir falar de intersecção, né? Principalmente gênero e raça, né? Que a gente ouve bastante esse termo hoje em dia. A gente já trabalhava com isso desde sempre, né? Cruzando dados, porque aí você consegue atribuir qual que é o mais vulnerável de todos, qual que é o mais urgente de todos, para você orientar a sua atuação. Tá? E aí a gente reuniu depois esses dados em cima de bacias hidrográficas e planejou, né, em cima dos casos onde estavam concentrados no território, no mapa, para você não fazer uma atuação pulverizada no território, urbaniza uma favela aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e fica todo mundo doido, não resolve, né, a questão do saneamento, da drenagem fica mais complicada. A gente reuniu por bacias hidrográficas, né, e priorizou também as bacias hidrográficas. Tá? E depois você divide isso, distribui isso no tempo em função de recursos humanos e recursos financeiros. Tá? Então, esse foi o planejamento, né, do PMH, tem as publicações também, estão lá no Habita Sampa, vocês conseguem baixar todas as publicações, tem a publicação do próprio ABISP, como que o ABISP foi criado, quais foram os critérios, tem muitos detalhes, tem um livro lá, digital, que vocês conseguem baixar, se alguém quiser conhecer. E a gente também consegue usar essas informações não só para o macro planejamento da cidade como um todo, mas também para o projeto. Então, esse planejamento orienta o projeto. Aqui, já no caso de Paraisópolis, por exemplo, a gente tem todo o mapeamento nessa sobreposição para orientar o projeto das áreas de risco, chefes de família por sexo. Então, Paraisópolis, por exemplo, 42% dos chefes de família, na época, né, isso é um cadastro de 2005, eram mulheres. Então, um índice de vulnerabilidade muito alto, porque normalmente quando é mulher, não tem cônjuge, né? Ela é sozinha, cria os filhos sozinha, então é mais vulnerável. A ocupação do chefe de família, e aí vai, sabe? Padrão construtivo, se é alvenaria, madeira ou outros, o uso do imóvel, se é residencial, uso misto, né? E já no caso de projeto específico. Pessoas com deficiência, quantidade por domicílio, também tem uma concentração muito grande, né, de pessoas com deficiência nos assentamentos precários, a renda domiciliar, né? E com isso a gente trabalha, né, todos esses dados para poder fazer o projeto específico daquela favela, né? Então, ele vai agregando em escalas, né? Ele está sempre alinhado com a escala maior, né? Mas você vai dando zoom, né, para conseguir trabalhar áreas específicas da cidade, que o projeto seja orientado específico para aquela área. Tá? E aí, esse nosso sistema, ele depois a Prefeitura de São Bernardo do Campo se inspirou nele, então fez o sistema deles em cima do ABISP na época.
O próprio GeoSampa, muitas das coisas que o GeoSampa de São Paulo tem hoje, né, inclusive ele tem a camada de favela e de assentamentos que está lá dentro, que é da SEAB, eles também se inspirou no ABISP, na época, né, o GeoSampa ainda era muito, estava começando ainda, né, hoje em dia ele é super parrudo, um programa excelente da Prefeitura de São Paulo, e a Implaza também fez um sistema que trabalhou a região metropolitana, por exemplo, Baixada Santista, Campinas, né, fazendo com as prefeituras o sistema deles de favelas, loteamentos, para poder atuar também no planejamento integrado de região metropolitana. E aí, para a gente falar um pouco mais, né, de mobilidade, então, trazendo esse olhar, né, para a mobilidade, com esse exemplo do ABISP, a gente tem, hoje, né, foi lançado em setembro do ano passado, é super recente, o Ministério do Desenvolvimento lançou o sistema, né, o SIMU, que é esse sistema que tem essas informações aí. Eu já andei explorando, não baixei todos os dados, não usei ainda todos esses dados, tá? Mas tem algumas coisas que me surpreenderam, e aí isso, acho que isso é muito importante. Quando a gente conhece o território, conhece a cidade, né, e a gente entra nesses sistemas, e principalmente quando eles são novos, né, eles precisam, às vezes, de ajustes, e isso é super natural, né? Então, a gente, às vezes, fala assim, não serve para nada, porque está tudo errado. Né? Ou, tem informação tal que eu olhei lá e está errado, então eu não é confiável, né? Não é bem assim. Né? Então, quando esses sistemas estão ainda sendo consolidados, né, é importante que os usuários dos sistemas eles digam as coisas que eles viram que estão esquisitas, que não bateram, pode ser um bug, ou pode ser uma informação que está errada mesmo, que alguém digitou errado, ou na hora de importar deu errado. Né? O ABISP a gente passou por várias atualizações, né, até conseguir ter um sistema que a gente usava. E aí, se a gente não usa, a gente nunca tem uma ferramenta boa. Né? Então, vou contar uma história aqui do ABISP, que era isso, as pessoas estavam muito acostumadas, né, os funcionários da habitação estavam muito acostumados a cada um ter sua planilha, né, tinham lá seus Excel, cada um tinha o seu, que juntava suas informações e tal, e às vezes dava um problema numa favela e falava, bom, pegou fogo. Quantas famílias tem? Aí vinha a fulana de tal, assistente social, com a planilha dela debaixo do braço, no caderninho dela. Aí ia falar com a superintendente. Aí a superintendente entrava no ABISP e falava, mas no ABISP não tem o número de famílias, não está batendo com sua informação. Não, mas a minha informação está certa. Então, você volta lá na sua mesa e digita a informação no ABISP. Eu não vou aceitar sua planilha em papel. Porque se a gente não começar a colocar as informações atualizadas e corretas dentro do sistema, se ninguém usar o sistema, ele não serve para nada. Né? Então, se a gente não cria a cultura do sistema ser confiável, do sistema estar atualizado para nós mesmos, imagina para fora, imagina para a população. Né? Então, acho que esse tipo de feedback, né, e da gente usar, e às vezes perguntar e contestar e mostrar que está estranho e tal, é super importante para o poder público ver, né, à medida que a gente vai usando, os lugares que não estão dando certo. Então, eu acho que esse sistema, por ser muito novo ainda, e pouca gente conhece, ele pretende ser uma coisa muito interessante, né, porque a gente não tinha até então um sistema desse de mobilidade para o Brasil como um todo, e eu acho que ele tem um potencial enorme de cada vez melhorar, né, essa oferta aí de dados para a gente poder usar no nosso planejamento e para os municípios todos usarem também. Os municípios que não têm condição, né, de ter os seus próprios sistemas individuais, né, que eles possam se apoiar, igual a gente tem o DataSUS, como foi citado lá no ciclo de debates que eu vi, né, a gente precisa ter um sistema também para a mobilidade que a gente possa se apoiar. E, às vezes, é importante saber, né, e aí reforço isso, quais são a gente conhecer os metadados, conhecer as regras de uso. Né? E isso eu não consegui encontrar ainda nesse sistema, acho que preciso procurar um pouco mais, ainda não achei, tá? Pode ser que esteja lá. Mas para a gente poder entender a metodologia, porque, por exemplo, pode ser que o critério de uso, igual a gente fala, o que a gente chama de aglomerado subnormal, o que a gente chama de favela em São Paulo é diferente. Se você for no SIM da Implaza, vai ser diferente também. Né? Então, é importante a gente saber do que a gente está falando para a gente não comparar coisa diferente. Tá? E aí, aqui em São Paulo, a gente tem um histórico muito, muito parrudo, né, de uso de dados. Então, a CET, por exemplo, que foi criada na década de 70, ela tem relatórios de volumes e velocidades, ela faz pesquisas e tem esses dados disponibilizados desde 77. Né? Então, tanto a parte de volume de demanda de velocidade, como a parte, por exemplo, dos relatórios de acidentes, né, de que a gente agora chama de sinistros de trânsito, esses dados são disponíveis desde a década de 70. Né? A gente tem
informação desde essa época, dos poucos municípios que têm coisa tão antiga assim. E a gente sabe, né, por exemplo, ano passado não, retrasado, desculpa, a gente teve, né, 345 motociclistas que foram acidentes fatais, 316 pedestres, então os motociclistas estão ultrapassando os pedestres em número, né, em número de mortes. Antes era o pedestre que era sempre o primeiro lugar. 111 motoristas ou passageiros e 37 ciclistas. Então, foram 809 no total, com um índice aí de 6,56 mortes por 100 mil habitantes. A cidade está tentando reduzir, né? A meta para reduzir até 2024 é super ousada, é cair para 3 por 100 mil habitantes. É muito difícil continuar reduzindo quando você vai chegando no número mais baixo. É bem difícil você continuar atingindo essa meta. Você precisa atuar em várias frentes, né, para você conseguir atingir essa meta. E aí a gente acompanha, né? E aí algumas medidas estruturais, elas permitiram que a gente tivesse quedas mais abruptas, né? Mais expressivas. Então, quando a CT foi reestruturada, por exemplo, que passou a ter agentes de fiscalização, isso foi muito importante, teve uma queda grande. Quando a gente teve o novo Código de Trânsito Brasileiro também, a gente conseguiu uma redução maior, quando exigiu o uso de cinto de segurança, a lei seca, né? A redução de velocidades, que começou em 2011, aqui em São Paulo. Então, a gente vem conseguindo ter ganhos, né, consistentes, mas vai chegando num número mais baixo, vai ficando mais difícil de conseguir de forma expressiva em curto espaço de tempo. Tá? Então, precisa olhar para outras coisas. E aí, foi por isso que a cidade fez, em 2019, publicou um painel que controla, né? Então tem todos os dados de segurança viária, eles estão disponibilizados nesse painel Vida Segura, e tem um plano de segurança viária, que chama Vida Segura, que a gente está executando aqui na cidade de São Paulo, e esses dados permitem que a gente planeje intervenções que sejam de caráter estrutural ou, às vezes, de caráter específico. Então, eu sei que tem uma recorrência muito grande de acidentes numa esquina tal, eu preciso fazer uma obra ali naquela esquina, preciso ir lá ver, fazer uma auditoria de trânsito. O que está acontecendo? A visibilidade está ruim, o raio de curvatura está ruim, eu preciso fazer uma medida de moderação, preciso fazer uma área calma. Qual é o programa adequado? Então, da mesma forma que na habitação, né, a gente tem a caracterização e a elegibilidade, né, para poder ver qual o programa que vai atender aquele tipo específico de necessidade da habitação, a gente também tem as necessidades da mobilidade. E para elas a gente tem programas específicos. Então, às vezes pode ser um programa específico para pedestre, pode ser um programa específico para criança, de travessia perto de escolas, ou pode ser uma área calma, que é uma região que tem muito conflito entre veículo e pedestre, tem muito atropelamento, por exemplo, em áreas mais centrais, né, como Santana, como outros lugares que a gente já fez, em Moimirim, né? Então, aí vai depender, ou é um programa que vai reduzir velocidades nas grandes avenidas, porque as pessoas aceleram muito, que são avenidas onde é confortável, né, acelerar, e aí isso causa acidentes que são mais graves. Então, a prefeitura tem, né, por ter esse histórico de atuação nessa área de segurança viária, tem uma equipe técnica fantástica, não só que atua em projetos, né, e em planejamento, mas também que atua no trabalho com esses dados, né? Então, o Raul Wilson, por exemplo, um técnico da CT que trabalha com esses dados aí há séculos, né? Ele sabe, cuida de todo esse dado, e às vezes em condições de restrição de tecnologia, né? Difícil, às vezes pouca gente para trabalhar, ou às vezes com computadores que precisariam ser melhores, né? Então, a gente sabe que às vezes não é da forma ideal como a gente gostaria, como funcionário público, né? Mas não deixa de ser um trabalho maravilhoso que é feito pela CT e a SP-Trans também. Eu nem trouxe da SP-Trans hoje, porque você pegar a parte de bilhetagem, você vê um volume de dados tão absurdo, tão incrível, né? Que também é disponibilizado né, pela transparência, que não dava para discutir aqui. E aí, uma das crises, por exemplo, de informação, né, é que a gente tem com o Infociga. Então, a gente tem hoje na prefeitura, a prefeitura tem um convênio com o Infociga, porque a metodologia do número de acidentes e a forma como ele é contado no Infociga, que é do governo do estado, é diferente da prefeitura, da CT. Então, o Infociga existe há 10 anos, a CT faz desde a década de 70, então a gente precisa adequar, né, de forma que, quando a imprensa pega um dado, por exemplo, do Infociga e pega um dado da CT e eles são diferentes, ela fala, ninguém sabe o que está falando. Não, os dois sabem o que estão falando, só que são informações diferentes. Né? E é muito complexo entender isso, né? Para quem é de fora. É muito difícil entender esse detalhe. Né? Então, às vezes, é mais fácil a gente entrar em acordo,
né, e compatibilizar a produção desses dados para que todo mundo fale uma língua só, já é um tema complexo, né, do que ficar cada um produzindo seu dado de forma independente, né? E aí a gente começou ainda, né, ainda é um embrião se comparado com a BISP, tá? Mas a gente começou esse observatório da mobilidade segura na SMT, que ele traz, né, os dados. Então a intenção era trazer os dados e em cima desses dados a gente continuar planejando, né, a mobilidade na cidade de São Paulo. Ele traz os dados que são de sinistros de trânsito, de infraestrutura urbana, de transporte público, de toda essa questão de pedestres, de comportamento no trânsito, que estão disponibilizados ali para qualquer cidadão baixar e ter acesso a esses dados, tá? Então, a ideia é construir, né, com o tempo, construir um sistema um pouco mais completo. O governo do estado também está fazendo um observatório da mobilidade, né? Vai começar ainda esse ano, tá? Começou a discussão, mas ainda não está pronto. Então, acho que isso tem ganhado muito espaço, né? E avançado muito. E aí, quando a gente fala de escala, né? É muito comum a gente falar, né, dessa questão das escalas para a gente poder planejar e pensar a cidade. Mas quando a gente fala de projeto, essa questão da escala, ela é falsa, porque se eu não tiver integração entre todos esses assuntos, né, se eu separar por escalas, vai dar tudo errado, né? No chão, na rua, né, na hora que a gente for atravessar a rua, se eu não tiver pensado em tudo isso de forma integrada, vai ficar ruim para quem está usando aquele espaço, tá? Então, a gente criou em cima, né, uma das metas do Plano Vida Segura era a prefeitura fazer o seu manual de desenho urbano e obras viárias. Então, foi um trabalho intersecretarial, foi publicado no final de 2020. Eu trouxe aqui uns exemplos de telas, tá? Ele tem também a versão online, né, e tem uma versão em papel que é um fichário, e a versão online está disponível. Você consegue, inclusive, fazer filtros, né, puxar por temas e tirar só as fichas que interessam para a sua pesquisa. E aí ele traz, em alguns capítulos, né? Primeiro a introdução, aí ele vai falar de como é a cidade, como que é o sistema viário da cidade, qual que é a grande maioria vias locais, né? Vocês estão vendo aqui. A gente tem todos os dados do transporte público, então onde estão os corredores, as faixas seminais, né? O metrô, o trem, as estações, né? Como que eles se distribuem, toda a questão das calçadas, né? E aí a gente dividiu em algumas categorias para ver quais eram os lugares piores da cidade em relação à atuação das calçadas. Então tem o plano emergencial, que foi pré-definido por outras secretarias. Aí tem as calçadas que são muito estreitas, né? Que precisam de uma intervenção imediata, porque às vezes o pedestre, quando tem um poste, precisa ir para a pista para poder conseguir atravessar aquele obstáculo, né? E aí as que estão entre 1,35 e 90 e acima disso, que são pouquíssimas, né? Também todos os dados da rede cicloviária. Hoje a cidade tem 681 quilômetros de rede cicloviária, e todos os bicicletários, os paraciclos, né, diferente, né, de bicicletário e paraciclo. Bicicletário que quando tem gestão, é uma pessoa que cuida da bicicleta, né, que recebe a bicicleta. As estações de bicicleta compartilhada, né, e como que isso está concentrado, às vezes, em algumas regiões da cidade. Toda a questão da infraestrutura verde e azul, porque toda drenagem, arborização, né, como que isso está interligado com o espaço viário, como a gente precisa planejar em cima disso. Então, esse manual, ele é hoje meio que a bíblia da cidade para poder fazer qualquer projeto em espaço viário. E ele traz governança, né, quem são os órgãos que trabalham no espaço viário, todos os parâmetros de desenho, e aí tipos diferentes, né, tipologias diferentes de rua. Então, para eu poder saber qual tipologia que eu vou adotar no meu projeto, eu preciso ter o planejamento macro, né? Preciso saber volume, preciso saber se ali tem que passar ou não um ônibus, preciso saber tudo isso, né? Aí a questão do experimental, do permanente, né, esse urbanismo tático que está sendo tão falado ultimamente, né? Quais são as regras, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que o CONTRAN às vezes não permite, né? Então, tem toda a questão da segurança viária, e o espaço do pedestre, bicicleta, né? O ciclista, como que eu projeto ciclovia, ciclofaixa, todos os tipos, né? A gente fez entre 2019 e 2020, durante a pandemia, né? Foi a cidade que mais fez ciclovia nova, foram 177 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa novas, que eu saiba, no mundo, ninguém fez estrutura definitiva, né? Nessa escala. E a gente ainda requalificou nessa mesma época 320 quilômetros aqui na cidade. Então, todas essas informações ficam no site da CT, tem lá você consegue baixar o shape também, né? Esses dados são sempre atualizados, o mapa da estrutura cicloviária, de diversas outras coisas que tem, né?
Aí a pista, né, como é que fica a questão do ônibus, né, e outros usos da pista, todos os elementos urbanos que vão, então mobiliário, sinalização, tudo isso precisa no projeto, a infraestrutura subterrânea e a verde e azul. E aí, já chegando no fim aqui, para a gente deixar um espaço para a gente ter perguntas, além da gente sempre ficar, né, se interessar e ir atrás de dados, a gente precisa saber fazer análise crítica de dados, né? Então, quando a gente recebe pesquisas, e a gente vai estudar pesquisas, né, sejam elas públicas ou privadas, né, feitas pelo poder público, por ONGs, não interessa, a gente precisa saber avaliar se aquilo faz sentido, né? Porque eu posso estar te apresentando um dado que não é manipulado, mas por trás da forma como eu coletei esse dado, tem várias formas de fazer. Né? Então, dependendo do jeito que eu pergunto às pessoas na rua, eu vou ter um resultado diferente. Dependendo dos tipos de pessoas que eu tenho na rua, eu posso ter resultados diferentes. Né? Então, esse livro, ele é da década de 50, eu acho esse livro maravilhoso, e super recomendo para quem quer estudar dados, entender, né, o uso de pesquisas e de dados, para a gente ficar mais esperto nas nossas análises críticas, né, e saber pensar por si mesmo. Né? Não adianta a gente só receber tudo pronto e não conseguir fazer nossas próprias análises, né? Eu acho que é assim que a gente avança. Por exemplo, se você pegar o mapa de Belém do Pará, essas duas coisas são consideradas urbanas. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mas no mapa de urbano, os dois estão enquadrados como urbano. Está errado? Não, não está. Não está errado. Porque o critério de enquadramento de urbano serve, ele cabe esse tipo de coisa. Mas a gente precisa saber, dependendo do para que eu estou precisando dessa informação, ela pode ser uma informação enganosa, ou ela pode servir para o que eu estou precisando. Aí vai depender da função que eu quero para aquele dado. Tá? E aí, outro dia, eu estava passando no Instagram aqui, cruzei com essa flor numa tela, achei a flor maravilhosa, falei, gente, que flor é essa? Quem que postou essa flor aqui? E fui olhar mais de perto, e era um post da Bela Gil. E aí ela falava que ela achou a flor linda, tinha perguntado se alguém sabia que flor que era essa, e que alguém disse que tem o nome popular de funcionário público, porque ela se abre por volta das 10 da manhã e fica até umas 16 horas da tarde, e depois ela fecha. E houve muita manifestação nesse post dela, na minha opinião, super com razão, de funcionários públicos revoltados com esse tipo de acusação, né? Essa forma de denegrir, né, as pessoas. E eu acho que a gente está entrando num momento que eu acho que isso está se agravando, e acho que as redes sociais pioram isso, né, da gente se separar em grupos, né, que as pessoas se validam suas crenças, né, e odeiam os grupos que são opostos, né. E eu tenho percebido que muita gente enxerga o governo, enxerga um funcionário público, né, como pessoas que querem fazer o mal para a sociedade, né, que querem, sem ouvir essas pessoas. Né? Então, acho muito importante, quando a gente fala que algum trabalho do poder público está ruim, ou insuficiente, ou a gente tentar perguntar para as pessoas que trabalham com isso, né, no poder público, por que é assim? Por que não pode ser diferente? Se deveria ser diferente, né, para poder saber do outro lado, né, da pessoa que trabalha com aquilo, que tem a vivência com aquilo, o porquê que aquilo é assim. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, 1976, Olavo Setúbal, aqui em São Paulo, a prefeitura começou a fazer o primeiro modelo de uso do solo e transporte, 1976. Veio um cara que estava estudando, chamava Marcial, veio de Cambridge para fazer esse modelo aqui com a prefeitura de São Paulo. Ele tinha feito um modelo parecido para Bilbao, imagina, Bilbao, cidade, em 1976, o tamanho da cidade. E quando ele chegou aqui para aplicar o modelo dele, a Sempla, na época, era a Nilza, a Violeta, Eduardo Trani, Orlando Strambi, um monte de gente, hoje em dia super conhecida, famosa dessa área de planejamento e de mobilidade, trouxeram a base de dados mobiliários da cidade e eram 2 milhões de cadastro naquela época. E o cara ficou assustado e falou, não vai rodar, não dá, 2 milhões de dados não dá para rodar aqui no meu sistema.
E aí desenvolveram o primeiro modelo, né? Então, assim, essas coisas que a gente fala que hoje são novas, elas não são novas na cidade de São Paulo, né? Elas já vêm sendo desenvolvidas e aprimoradas e evoluindo há muito tempo. Agora, a gente precisa continuar evoluindo, é claro, né? Então, saiu uma lei, por exemplo, em 2018, exigindo que no estado de São Paulo toda a coleta de dados do poder público colete raça. A gente não tinha raça nos nossos cadastros, né? Eram poucos os cadastros que tinham raça. Agora tem que ter. Então, o metrô vai coletar raça na próxima OD, a prefeitura já está se adequando para coletar raça, bilhete único, etc. Então, todos os órgãos públicos estão coletando esse dado. Ele é super importante, porque se a gente não olha, né, para essa intersecção de dados, né, de gênero, raça, por exemplo, que está sendo muito debatida na questão da mobilidade agora, e é super importante, né, que as mulheres negras são as que mais sofrem, né, os impactos dos problemas da mobilidade em diversos sentidos, principalmente as mulheres negras que têm filho, ou as mulheres negras que têm filho e pessoas com deficiência. Se a gente não olha para esse mais vulnerável e não atende essa pessoa que é a mais vulnerável, a gente não atende o resto, né? E se a gente atende ela, a gente atende todo mundo. Então, é isso que é importante a gente enxergar, que essas intersecções servem para a gente não deixar ninguém de fora, né? A gente, sim, trabalha com demanda, trabalha com volume, e precisa atender demanda e volume, mas a minoria em número não pode ficar de fora, né? E mulheres negras nem é minoria em número, mas quando eu me refiro, por exemplo, às pessoas com deficiência, dependendo do caso, podem ser minoria, e nem por isso elas podem ficar de fora. Então, acho que são muitas camadas de informação que a gente precisa trabalhar, é muito complexo, mas eu sou uma super entusiasta e acho que tem futuro sempre em evolução, se a gente tiver gente boa trabalhando em colaboração, em todas as áreas, né? Na academia, no poder público, na sociedade civil, organizada ou não, cidadão comum, né? Se todo mundo tiver um projeto de país, um projeto de cidade, que é melhorar a qualidade de vida da população, acho que a gente tem tudo para melhorar em curto espaço de tempo. E é isso, gente. Acho que era a minha última. Obrigada. Obrigada, Tereza. A gente tem uma perguntinha aqui no chat. Não sei se você prefere ler ou quer que eu leia. Eu posso ler só... Eu estou compartilhando ainda? Acho que eu tenho que parar, né, de compartilhar? Isso. Tem que só ver parar. aonde que eu faço isso. Ah, achei. Aí eu consigo ver o chat aqui. De quem que é? Do Marcos, é isso? Isso Tá, mesmo. então deixa eu ler, vou ler em voz alta aqui. Olá, boa noite. Na sua opinião, quais são os fatores fundamentais para a construção de uma base de dados boa e de qualidade? Quais deles são imprescindíveis? Olha, depende da função, né? Do que a gente pretende fazer. Se é uma base de dados que ela vai te servir para um planejamento mais macro, ela tem que ter uma escala de informações que servem para esse propósito. Então, por exemplo, hoje na base de dados que a gente tem da cidade, né, de mobilidade, eu tenho toda a questão das ciclovias, ciclofaixas, todos os ônibus, né, as linhas de ônibus, e eu acho que quando a gente constrói em cima dessas bases de dados, né, a gente constrói indicadores, isso também ajuda a gente a enxergar os próximos passos que a gente precisa dar. Então, por exemplo, as ODS, né? São Paulo está fazendo o monitoramento das ODS, e aí veio uma demanda da sociedade civil que era melhorar os indicadores de mobilidade, de transporte público principalmente, né? Quando eu falo que eu já atingi 99% de algum índice de acessibilidade, por exemplo, nos ônibus, né? 99, não sei o quê, de acessibilidade nos ônibus, significa que eu não tenho mais espaço para melhorar? Não, né? A gente sabe que a gente tem tipos diferentes de ônibus, alguns são melhores que outros, né? A gente tem um que é rebaixado, totalmente rebaixado, ele não passa em todos os lugares, por exemplo, lugares que a topografia é muito difícil, que tem valetas muito aprofundadas, o ônibus quebra se ele passa por ali, então eu não consigo ter esse chassi rebaixado, mas eu tenho espaço para melhorar, então eu posso revisar alguma parte da minha frota, posso continuar melhorando, né? Então isso significa que se a minha base permite olhar não só o poder público, né, mas também para outras funções, né, que ela seja mais versátil, isso vai me ajudar a permitir correlações diferentes, né? Então, eu vou conseguir cruzar, por exemplo, com
demografia, eu vou conseguir cruzar com outras funções. O meu ônibus, a minha base é unidirecional ou é bidirecional? Então, às vezes, eu tenho uma linha que passa na Paulista, a mesma linha, por exemplo, né? E aí passa para um lado e passa para o outro. E às vezes eu faço um binário em duas ruas. Então, às vezes eu tenho Cardeal Arco Verde e Teodoro Sampaio. São duas ruas diferentes. Se eu não sei usar essa base, eu posso contar duas vezes, né, um sistema como rota na cidade, mas às vezes eu quero contar por onde o ônibus passa, então eu quero contar duas vezes. Então, eu acho que quanto mais a minha base de dados ela tiver informações que possam servir não só para o poder público, mas para outras funções, né, e que a gente comunique bem, né, a diferença entre essas coisas, melhor isso vai sendo e vai gerando outras formas da gente usar. Eu acho que eu divaguei um pouco, desculpa, viu? Se não foi isso, você me pergunta de novo. Mas é muito complexo, depende da função que você quer, Sim. sabe? E também era no sentido de buscar entender quais os maiores aliados que a gente tem que ter para a construção dela também, né? Acho que era um pouco isso também o que eu tem quis muito dizer. de metodologia, né? E de tecnologia. Então, por exemplo, uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje é contagem de pedestres, né? A gente tem, nos nossos relatórios da CT, a gente tem contagem de pedestre também, sempre teve, né? Só que são pesquisas específicas em lugares específicos da cidade. Eu não tenho isso de forma igual eu tenho os radares que contam os carros, né? Eu não tenho isso para bicicleta. Bicicleta, por exemplo, eu tenho em alguns pontos da cidade os contadores fixos, tem os contadores móveis, que não são tão móveis assim, porque você depende de uma instalação. Mas ele não conta o ciclista. Eu não sei quantos ciclistas são, porque eu não sei se o mesmo ciclista passou duas vezes. Eu sei quantas viagens foram feitas, né? Então, às vezes, você tem dificuldade de metodologia. Eu não sei se é homem ou se é mulher, né? Se é aquele ciclista, a não ser que eu bote alguém lá para fazer essa contagem. E aí, quanto custa essa contagem manual de botar funcionários lá fazendo essa contagem? Quantos dias por semana, quantas vezes, né? Quando é para uma coisa que eu preciso do dado macro, às vezes ele vai me servir para aquela função de extrapolar, né, de fazer um índice aí estatístico de margem de segurança, mas às vezes para um projeto que eu estou desenvolvendo que é específico, vale a pena eu ter esse investimento a mais e colocar a gente contando lá por uma semana, à noite, de dia, fim de semana, dia de semana, né? Então, depende da função que você pretende, sabe? E eu acho que o que a gente está tentando fazer, a prefeitura está tentando fazer agora, é sobrepor todas essas pesquisas que têm escalas diferentes, funções diferentes, e tentar enxergar uma inteligência entre elas, sabe? Eu acho que isso, quando a professora conseguir fazer isso, né, dar esse passo de coisas que não foram feitas com a mesma função, mas que a gente pode enxergar correlação entre elas, vai dar alguns avanços muito legais. Acho que eu estou animada para ver o resultado desses cruzamentos. Bacana, Ela, acho que eu obrigado. imagina, vou te pedir para me ajudar, porque às vezes tem comentário só para me Claro, ajudar a ser mais rápida. claro. Nas leituras. Tem mais duas perguntas, acho que até para finalizar. Vou ler ela e, se você quiser, já responde e a gente Tá. faz mais uma rodada. Professora Diniz, pergunta do Alan Moreira. Nos últimos encontros realizados no primeiro ciclo, foi explanado questões relativas aos dados enquanto ferramenta de gestão. Como você aponta a manipulação de dados e capacidade estatal dentro da perspectiva de elaborar políticas públicas mais efetivas para a sociedade? Olha, é importante a gente entender, assim, às vezes você tem municípios que são muito grandes, né, como São Paulo, que são mais ricos se comparados com outras cidades, né, que têm recurso para poder investir. Ao mesmo tempo, tem desafios passivos enormes que são mais difíceis de resolver. Então, a questão da favela é uma delas, a questão da mobilidade é outra, né? Então, acho que é mais difícil de resolver porque é muito grande, né? Todos os números são gigantescos, então é complicado resolver. E outros municípios que são muito pequenininhos, e a gente sabe que no Pacto Federativo, todos os impostos que a gente paga, o cidadão paga, só 11% fica com o município. O resto vai para o governo do estado, o governo federal, que fica com a maior parte dos recursos, né, dos nossos impostos. Então, muitos municípios têm R$ 0 no orçamento por ano para investir nesse tipo de coisa, né? Então, eu acho que essa foi uma das perguntas que saiu, né, no ciclo de debate. Se o poder público maior, né, em escala maior, a esfera maior, ou
né, o governo federal ou até o governo do estado, puder criar sistemas, né, de informação que os próprios municípios consigam alimentar ou que sejam automatizados a coleta desses dados, né, ou que sejam análises geoespaciais, que sejam feitas também de forma automatizada, e aí que todo mundo use esses mesmos sistemas, eu acho que a gente vai conseguir avançar na mobilidade, porque se você pega uma cidade média de São Paulo, média das 38 maiores cidades de São Paulo, tá? Estou falando de São Paulo, não, do Brasil. As 38 maiores cidades do Brasil. Você pega as que estão lá em cima, quanto mais frota você tem, né? Quanto maior o número da frota, pior é o trânsito, né? Maior vai ser o meu tempo de deslocamento, porque já está muito congestionado. Agora, você pega outros municípios médios, se eu tenho frotas maiores, eu tenho um trânsito melhor, eu chego mais rápido, porque o meu transporte público ainda não tem uma cobertura muito boa, não tem uma regularidade muito boa, então, para eu depender do ônibus, você ferra a minha vida, por exemplo, né, do cidadão. Não tem trem, não tem metrô. Ainda não está um trânsito tão congestionado assim, que eu ter um pouco mais de carro vai atrapalhar a cidade, sabe? Então, essas comparações, né, a gente fala assim, alguns consensos muito baseados em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tal, que não servem para outras cidades, sabe? Então, eu acho que se a gente conseguisse ter esse tipo de apoio, de tecnologia, de elaborar sistemas amigáveis e que as cidades pudessem usar esses sistemas, né, no planejamento delas, seria muito legal, seria um apoio financeiro né, e técnico, né, de capacidade técnica, porque muitos municípios, além de não terem recurso, não têm técnicos, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, no estado de São Paulo, não é todo município que tem arquiteto, não é todo município que tem engenheiro, tem município que não tem engenheiro, nenhum engenheiro no cargo da prefeitura. Tem município que divide, compartilha engenheiro e arquiteto. O cara trabalha segunda e quarta no município, terça e quinta no outro, né? Então, imagina o que é fazer um termo de referência para contratar se tiver dinheiro, né? Então, é muito complicado. Eu acho que esse tipo de apoio, o governo do estado e o governo federal poderiam dar e seria incrível. Maravilha. Acrescentamos mais uma pergunta aqui para o debate. Agora vem uma pergunta do Matheus Oliveira. Quais são os argumentos mais valiosos para mostrar aos decisores públicos e para a sociedade civil o valor de investir tempo e dinheiro em coleta e organização de dados? Isso está ganhando muito espaço, né? Felizmente. Eu acho que o Bloomberg foi um grande cara aí, né? Que trouxe isso. Se você não mede, né? Você não sabe se está dando certo, se não está dando certo. Então, eu acho que tem algumas questões, né? Assim, primeiro, está ficando cada vez mais fácil, né? Alguns municípios, pega São José dos Campos, né? O sistema dos caras de câmeras, né? E aí a interligação entre por exemplo, o sistema de segurança, o sistema de trânsito, né? A polícia usa a imagem e tal, é fantástico, né? Coisa assim, que você vê lá em Chicago, que é incrível, e aqui no Brasil não tem nenhuma outra cidade que tem igual. Então, acho que a tecnologia está ficando mais acessível, mais poderosa, né? Mais parruda. A gente consegue fazer cruzamentos de dados com outras fontes, né? Então, por exemplo, a prefeitura pode fazer parceria ou pode até comprar dados da Claro, da Vivo, né, com os celulares para poder ver o movimento das pessoas. A gente consegue saber pelo Google se eu andei a pé, andei de bicicleta, andei de metrô, né? O meu celular hoje em dia me mostra pelo meu movimento, pela velocidade, por diversos parâmetros, eles sabem dizer como que a gente está se deslocando na cidade. Então, acho que esse data mining, né? Eu lembro que em 2013, se não me engano, posso até depois compartilhar com vocês esse link, se eu achar. Tinha um videozinho do MIT Lab de cidades que mostrava que era muito legal e parecia uma coisa assim dos Jetsons na época, né, das pessoas andando pelas cidades e os dados pulando assim na tela, dizendo, comprou uma coisa, pulou um dado, fazia não sei o que, e depois usando isso para o planejamento urbano, né? Então parecia uma coisa maluca. E hoje em dia não é mais maluco, né? Hoje em dia é super possível a gente pensar nesse tipo de uso, desde que a gente tenha as parcerias corretas, né? Desde que a gente cruze e colabore, né, dados. Então, acho que tem interesses que são comuns, né, entre o poder público e outras entidades, né, privadas ou organizações, que permitem esse tipo de parceria. E, para encerrar, a pergunta da Alice, Maria Tereza, nesse caso que você mencionou, da diferença de sistemas entre prefeituras e Estado, no caso de São Paulo,
o que pode ser feito para mitigar essa situação? No caso do Infociga, a prefeitura assinou um convênio com o Detran, né, a CT, a SMT assinaram esse convênio. Ele tem um prazo, se não me engano, de 3 anos, tem um plano de trabalho de 3 anos. E a prefeitura também está fazendo, junto, né, com essa revisão dessas bases do sistema de sinistros, de acidentes de trânsito, com apoio da Bloomberg também, da Vital Strategies, está fazendo também uma integração com a saúde. Então, o sistema da Secretaria de Saúde, para poder ver, né, as entradas que dão nos hospitais, os atendimentos do SAMU, que antes não tinha interligação com a CT. Então, a gente está também juntando, né, a CT e a Secretaria de Saúde estão juntando os seus dados para a gente poder facilitar, né, a análise desses dados e atuar em cima dessa. Não é só saber como o acidente aconteceu, por que ele aconteceu, é que permita, né, que a gente não tenha outros acidentes graves, né, ou fatais, da mesma forma que a gente está tendo. Então, acho que, nesse caso, um convênio foi suficiente, mas existem outras ideias que a gente está construindo e discutindo, por exemplo, na mobilidade em relação a assédio. Então, a gente fez uma campanha muito grande de assédio dentro do ônibus, não sei se vocês viram, ano passado, para coibir o assédio, e como que faz. Aí a gente fez uma integração da denúncia, no caso da prefeitura, com o 156, criou um canal de atendimento, uma central de atendimento da mulher vítima do assédio, e conversando agora com a delegacia de polícia, conversando com os outros atores, né? E aí é super complexo, porque envolve o governo do estado, a polícia, né? Outros metrôs, PTM, MTU, todos os outros, para que a gente consiga ter protocolos unificados, pelo menos, né? Então, uma mulher que hoje sofre um assédio, dependendo de onde ela está, ela tem que buscar socorro de um jeito diferente, né? Então, se eu estou no metrô, tem um jeito de pedir socorro, se eu estou no ônibus, tem outro. Isso é muito complicado para a cabeça da pessoa que está passando por um momento de crise, né? Naquela hora, né? Então, comunicar isso também é muito difícil. Então, eu acho que existem várias outras parcerias, né, que a gente precisa continuar fazendo, outros convênios, para melhorar a oferta do serviço público para o cidadão, né, independente de quem seja o órgão competente por aquela oferta de serviço. Maravilha. Obrigada pelas respostas. Com certeza, né, essa questão de incorporar os dados em todas as prefeituras, de uma forma, né, que seja convalidada ali entre as prefeituras, que seja uma metodologia, né, unificada, assim, é super importante, tanto para os gestores, para os técnicos, quanto para a população também poder entender um pouco mais de como funciona, né? Não ter essa discrepância entre cidades, entre municípios de diferentes portes, enfim. E agradecer mais uma vez pela aula magna, pela sua presença. Acho que é isso, né, pessoal? E fica aí o convite para inscrever aí na nossa hackathon, que vai vir em junho, e também fiquem de olho aí no convite do Alan. Manda ver. Do nosso podcast, Mobilizando, muito provavelmente início desse próximo mês que vai entrar, então fiquem ligados nas redes da Mob 4.0, que vai ter todas as atualizações por lá. Boa. Que ótimo. Então, vou me despedir, agradecer o convite, né? E dizer que todos esses milhares e milhares de dados que estão disponíveis e cada vez mais, né, sendo usados pelo poder público e produzidos pelo poder público, que são dados super confiáveis, né? E que, se tiver dúvida, também fiquem à vontade para perguntar. Os técnicos são muito experientes, disponíveis, né? Procurem os técnicos que, tenho certeza, dependendo, né, do órgão, é um técnico diferente, mas tenho certeza que vocês serão acolhidos, e se tiverem colaborações, ofertas de colaboração para avançar também, são super bem-vindas, né? A gente tem parcerias com alguns órgãos, tipo Ciclocidade, outros, né, outras entidades aí que fazem parcerias com a prefeitura, para a gente continuar avançando na melhoria dos nossos dados. Então, a gente deixa também esse convite para essa aproximação, né? Eu não estou mais na secretaria agora, mas falo isso com a certeza de que vocês seriam super bem recebidos lá também, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, professora. Boa noite. Uma boa noite a todos, pessoal. Até a próxima.